Nós estamos lendo Os Passatempos de Sri Nrsingadeva, uma leitura do Srimad Bhagavatam, 7º canto, capítulos 2 a 10, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 10, primeira parte, verso 1. O santo Narada Muni continuou. Embora Prahlada Maharaj fosse apenas um menino, ao ouvir as bênçãos oferecidas pelo Sr. Nrsingadeva, considerou-as um empecilho ao caminho do serviço devocional. Então, sorriu com muita meiguice e falou o seguinte. Significado: as conquistas materiais não são a meta última do serviço devocional. A meta última do serviço devocional é o amor a Deus. Portanto, embora fossem materialmente muito opulentos, Prahlada Maharaj, Dhruva Maharaj, Ambarisha Maharaj, Yudhishthira Maharaj e muitos outros reis devotos, eles empregavam sua opulência material no serviço ao Senhor e não no gozo de seus próprios sentidos. Evidentemente, possuir opulência material sempre é perigoso, porque sob a influência da opulência material, a pessoa pode desviar-se do serviço devocional. Todavia, o devoto puro, Anyabhilashita Shunyam, jamais fica cativo da opulência material. Ao contrário, tudo o que possui, ele ocupa 100% a serviço do Senhor. Quando a pessoa se deixa seduzir pelas posses materiais, elas são consideradas como oferecidas por Maya. Porém, quando as emprega apenas no serviço, elas são consideradas dádivas de Deus, ou condições propícias oferecidas por Krishna, para que ela aumente o seu serviço devocional. Verso 2. Prahlada Maharaj disse: Meu querido Senhor, ó Suprema Personalidade de Deus, porque nasci em família ateísta, minha natureza impele-me ao gozo material. Portanto, por favor, não me tenteis com essas ilusões. Estou muito temeroso das condições materiais e desejo libertar-me da vida materialista. Foi por essa razão que me refugiei em vossos pés de lótus. Significado: vida materialista significa apego ao corpo e a tudo que está relacionado com o corpo. Este apego baseia-se em desejos luxuriosos, através dos quais busca-se o gozo dos sentidos, especificamente o gozo sexual. Kameistaster Rita Gyanaha. Quando alguém é muito apegado ao gozo material, ele é desprovido de todo o conhecimento. Rita Gyanaha. Como se afirma no Bhagavad Gita, aqueles que estão apegados ao gozo material, na maioria das vezes, são propensos a adorar os semideuses, porque querem obter várias opulências materiais. Eles estão especialmente apegados a adorar a deusa Durga e o Senhor Shiva, porque este casal transcendental pode oferecer a seus devotos toda a opulência material. Prahlada Maharaj, entretanto, estava desapegado de todo o gozo material. Portanto, ele refugiou-se nos pés de lótus do Sr. Nrsingadeva, e não nos pés de algum semideus. Deve-se compreender que se alguém realmente quer livrar-se deste mundo material, das 3 classes de misérias e de Janma Mrityu Jara Vyadhi, nascimento, morte, velhice e doença, ele deve refugiar-se na Suprema Personalidade de Deus, pois sem a Suprema Personalidade de Deus, ninguém consegue livrar-se da vida materialista. Os homens ateístas são muito apegados ao gozo material. Portanto, se eles têm alguma oportunidade de alcançar gozo material gradativamente maior, eles não a deixam escapar. Prahlada Maharaj, entretanto, era muito cauteloso neste sentido,
Embora nascido de um pai materialista, porque era um devoto, ele não tinha desejos materiais. Anyabhilashita Shunyam. Verso 3. Ó meu adorado Senhor, porque é semente dos desejos luxuriosos, a qual é a causa básica da existência material, está no âmago do coração de todos, vós me enviastes a este mundo material, para que eu manifestasse as características de um devoto puro. Significado. O Bhakti Rasamrita Sindhu apresenta uma análise detida acerca dos devotos Nityasiddha e Sadhanasiddha. Os devotos Nityasiddha vêm de Vaikunta a este mundo material, para, mediante seu exemplo pessoal, ensinar como alguém pode tornar-se devoto. As entidades vivas no mundo material podem receber as lições ministradas por esses devotos Nityasiddha e assim ficarem inclinadas a retornar ao lar, retornar ao Supremo. O devoto Nityasiddha vem de Vaikunta por ordem da Suprema Personalidade de Deus, e através de seu exemplo mostra como alguém deve proceder para tornar-se devoto puro, Anyabhilashita Shunyam. Apesar de vir a este mundo material, o devoto Nityasiddha jamais se deixa atrair pelos encantos do gozo material. Um exemplo perfeito é Prahlada Maharaj, que era o Nityasiddha, um devoto Mahabhagavata. Embora tivesse nascido na família de Hiranyakashipu, um ateísta, Prahlada nunca se sentia apegado a nenhuma espécie de gozo material. Desejando mostrar quais as características do devoto puro, o Senhor tentou induzir Prahlada Maharaj a receber bênçãos materiais, mas Prahlada Maharaj não as aceitou. Ao contrário, através de seu exemplo pessoal, ele manifestou as características de um devoto puro. Em outras palavras, o próprio Senhor não tem nenhum desejo de enviar seu devoto puro a este mundo material. Por sua vez, ao vir, o devoto não tem nenhum objetivo material. Ao aparecer como encarnação neste mundo material, o Senhor não é impelido pela atmosfera material, e ele nada tem a ver com a atividade material. Entretanto, através de seu exemplo, ele ensina como é que o homem comum deve agir para tornar-se um devoto. Igualmente, o devoto, que em acato à ordem do Senhor Supremo, vem até aqui, mostra, através de seu comportamento pessoal, como alguém pode tornar-se um devoto puro. O devoto puro, portanto, é um exemplo prático para todas as entidades vivas, inclusive para o Senhor Brahma. Verso 4. Caso contrário, ó meu Senhor, ó Instrutor Supremo do mundo inteiro, sois tão bondoso com vosso devoto, que não poderíeis induzi-lo a fazer algo que não lhe é benéfico. Por outro lado, alguém que, em troca do serviço devocional, deseja algum benefício material, não pode ser vosso devoto puro. Na verdade, ele não é melhor do que um mercador que quer lucrar com seu serviço. Significado. Às vezes, observa-se que alguém procura um devoto ou um templo do Senhor, simplesmente para obter algum benefício material. Tal pessoa é aqui descrita como um mercador. O Bhagavad Gita fala de Arto Gigyasur Artarti. A palavra Arta refere-se àquele que está fisicamente angustiado, e Artarti refere-se a alguém que precisa de dinheiro. Tais pessoas são forçadas a aproximarem-se da Suprema Personalidade de Deus,
para mitigar suas aflições ou conseguir algum dinheiro por intermédio da bênção do Senhor. Elas são descritas como Sukriti, piedosas, porque em sua aflição ou falta de dinheiro aproximam-se do Senhor Supremo. Quem não é piedoso não se aproxima da Suprema Personalidade de Deus. Entretanto, embora um homem piedoso possa receber algum benefício material, alguém que esteja preocupado com favores materiais não pode ser um devoto puro. Quando o devoto puro recebe opulências materiais, isso não se deve às suas atividades piedosas, mas porque ele vai empregá-las no serviço ao Senhor. Quando alguém se ocupa em serviço devocional, ele automaticamente é piedoso. Portanto, o devoto puro é Anyabilashita Shunyam. Ele não tem desejos de lucro material. Tampouco o Senhor o induz a tentar lucrar materialmente. Quando o devoto precisa de algo, a Suprema Personalidade de Deus lhe fornece isso. Yogakshemam Vahamiyaham. Às vezes, os materialistas vão ao templo para oferecer flores e frutas ao Senhor, porque lendo Bhagavad Gita, aprenderam que se o devoto oferecer algumas flores e frutas, o Senhor as aceita. No Bhagavad Gita 9.26, o Senhor diz: Patram puspam phalam toyam yo me bhaktya prayachati tadaham bhaktyuparitam ashnami prayatatmanaham. Se alguém me oferecer com amor e devoção uma folha, flor, fruta ou água, eu as aceitarei. Logo, um homem com mentalidade mercantil pensa que caso possa obter algum benefício material, tal como uma grande quantidade de dinheiro, simplesmente oferecendo um pouco de frutas e flores, isto é um bom negócio. Tais pessoas não são aceitas como devotos puros. Como seus desejos não estão purificados, eles ainda são mercadores, embora possam ir aos templos e fazer um show de devoção. Sarvopadiv nirmuktam tat paratvaina nirmalam. Somente quando está livre dos desejos materiais pode alguém se purificar, e somente neste estado puro é que pode servir ao Senhor. Rishikena Rishikesha Sevanam Bhaktir Uchate. Esta é a plataforma devocional pura. Verso 5. O servo que deseja lucros materiais de seu amo, de certo, não é um servo qualificado, ou um devoto puro. Do mesmo modo, o mestre que outorga bênçãos ao seu servo devido ao desejo de manter uma prestigiosa posição de mestre, também não é um mestre puro. Significado: como se afirma no Bhagavad Gita 7.20, Kameistaiste rita gyana prapadyante nyadevataha. Aqueles cujas mentes estão distorcidas pelos desejos materiais rendem-se aos semideuses. Um semideus não pode tornar-se o mestre, pois o verdadeiro mestre é a suprema personalidade de Deus. Querendo manter seu prestígio, os semideuses concedem a seus adoradores todas as classes de bênçãos que estes desejem. Por exemplo, certa vez, um Asura recebeu uma bênção do Senhor Shiva, através da qual o Asura seria capaz de matar qualquer pessoa simplesmente tocando suas mãos na cabeça da pessoa. Os semideuses prontificam-se a dar semelhantes bênçãos. Entretanto, se alguém adora a suprema personalidade de Deus, o Senhor jamais lhe oferecerá tais bênçãos condenáveis. Ao contrário, no Srimad Bhagavatam 10.88.8, afirma-se que Yasyaham anugrihnami harishe tad dhanam shanahe. Se uma pessoa é demasiadamente materialista,
mas ao mesmo tempo quer ser um servo do Senhor Supremo, o Senhor, devido à sua suprema compaixão pelo devoto, tira-lhe todas as opulências materiais e o impele a ser um devoto puro do Senhor. Prahlada Maharaj faz distinção entre o devoto puro e o mestre puro. O Senhor é o mestre puro, o mestre supremo, ao passo que o devoto imaculado, desprovido de motivações materiais, é o servo puro. Alguém que tem motivações materialistas não pode tornar-se servo, e aquele que desnecessariamente outorga bênçãos ao seu servo para manter sua posição prestigiosa não é um mestre de verdade. Verso 6. Ó meu Senhor, sou vosso servo imotivado, e sois meu mestre eterno. Não há necessidade de sermos algo diferente de mestre e servo. Sois naturalmente meu mestre, e sou naturalmente o vosso servo. Não temos nenhuma outra relação. Significado. Sri Chaitanya Mahaprabhu disse que Jiveira Swarupahaya, Krishnera Nityadasa, todo ser vivo é servo eterno do Senhor Supremo, Krishna. No Bhagavad Gita 5.29, o Senhor Krishna afirma que Bhoktarnam Yagya Tapasam Sarvaloka Maheshwaram. Sou proprietário de todos os planetas e sou o desfrutador supremo. Esta é a posição natural do Senhor, e a posição natural do ser vivo é render-se a Ele. Sarvadharmam parityaja mamekam sharanam vraja. Se esta relação continua, então, existe eternamente verdadeira felicidade entre mestre e servo. Infelizmente, quando essa relação é rompida, a entidade viva quer tornar-se feliz separadamente e pensa que o mestre é seu criado. Dessa maneira, não pode haver felicidade. Tampouco deve o mestre ceder ao desejo do servo. Caso ceda, ele não será um mestre verdadeiro. O mestre verdadeiro ordena: deves fazer isso. E o verdadeiro servo imediatamente obedece-lhe. Enquanto não se estabelecer essa relação entre o Senhor Supremo e a entidade viva subordinada, não poderá haver verdadeira felicidade. A entidade viva é Ashraya, sempre subordinada, e a suprema personalidade de Deus é Vishaya, o objetivo supremo, a meta da vida. As pessoas desafortunadas, aprisionadas neste mundo material, não sabem disto. Nate vidu swartagatim e Vishnum. Iludidos pela energia material, todos neste mundo material ignoram que a única meta da vida é a pessoa aproximar-se do Senhor Vishnu. Aradhananam sarvesham Vishnu aradhanam param tasmat parataram devi tadiyanam samarchanam. No Padma Purana, o Senhor Shiva explica a sua esposa Parvati, a deusa Durga, que a meta última da vida é satisfazer o Senhor Vishnu, que apenas se satisfaz quando seu servo fica satisfeito. Sri Chaitanya Mahaprabhu, portanto, ensina que Gopi Bhartu Padakamalayur Dasa Dasa Anudasaha. Todos devem tornar-se servos do servo. Prahlada também orou ao Senhor Nrsingadeva que lhe fosse concedido ocupar-se como servo do Senhor. Este é o método prescrito do serviço devocional. Logo que o devoto deseja que a suprema personalidade de Deus seja seu criado, o Senhor imediatamente recusa-se a tornar-se o mestre desse devoto interesseiro. No Bhagavad Gita 4.11, o Senhor diz: Ye yata mam prapadyante tam stateva bhajamiyaham. À medida que alguém se rende a mim,
eu o recompenso proporcionalmente. De um modo geral, as pessoas materialistas querem obter lucros materiais. Enquanto alguém permanecer nessa posição adulterada, não receberá o benefício de retornar ao lar, retornar ao Supremo. Verso 7. Ó meu Senhor, vós sois o melhor dos outorgadores de bênçãos, e se realmente quiserdes conceder-me uma bênção desejável, então oro a vossa onipotência, que no âmago do meu coração não haja desejos materiais. Significado: o Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu ensina-nos como orar para podermos obter as bênçãos do Senhor. Ele diz: Nadanam najanam nasundarim kavitam vajagarisha kamayem mama janmani janmanishvare bhavatad bhaktir haitu kitvaim. Ó meu Senhor, não desejo que me des alguma riqueza, nem muitos seguidores, nem uma bela esposa, pois todos esses desejos são materialistas. Porém, se tiver que pedir-te alguma bênção, oro que em qualquer forma de vida em que possa nascer, não haja nenhuma circunstância em que eu esteja destituído do transcendental serviço devocional a ti. Os devotos sempre estão na plataforma positiva, em contraste com os mayavadis, que querem tornar tudo impessoal ou vazio. Ninguém pode permanecer vazio, shunyavadi. Ao contrário, todos sempre possuem algo. Portanto, o devoto, situando-se no lado positivo, quer possuir algo, e essa posse é muito bem descrita por Prahlada Maharaj, que diz: se devo receber alguma bênção vossa, oro que, no âmago do meu coração, não haja desejos materiais. O desejo de servir a Suprema Personalidade de Deus não é absolutamente material. Verso 8. Ó meu Senhor, devido aos desejos luxuriosos, desde o próprio nascimento de alguém, as funções dos seus sentidos, sua mente, vida, corpo, religião, tolerância, inteligência, recato, opulência, força, memória e veracidade perecem. Significado: como se afirma no Srimad Bhagavatam, Kamam Rid Rogham. Vida materialista significa que a pessoa é acometida de uma doença contundente chamada desejo luxurioso. Liberação significa ficar livre dos desejos luxuriosos, porque é apenas em virtude desses desejos que se devem aceitar repetidos nascimentos e mortes. Enquanto alguém não satisfizer seus desejos luxuriosos, ele deverá submeter-se a consecutivos nascimentos para satisfazê-los. Por conseguinte, devido aos desejos materiais, a pessoa executa várias classes de atividades e recebe várias categorias de corpos, com os quais tenta realizar desejos que jamais podem ser satisfeitos. O único remédio é adotar o serviço devocional, que começa quando a pessoa se livra de todos os desejos materiais. Anyabhilashita Shunyam. Anyabhilashita significa desejo material e Shunyam, livre de. A alma espiritual tem atividades e desejos espirituais, como descreve Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mamma janmani janmanishvare bhavatad bhaktir ahaitu ki tvai. A devoção imaculada ao serviço ao Senhor é o único desejo espiritual. Entretanto, para satisfazer esse desejo espiritual, todos devem livrar-se de quaisquer espécies de desejos materiais. Não ter desejos
significa estar livre dos desejos materiais. Srila Rupa Goswami descreve isto como Anyabhilashita Shunyam. Logo que alguém apresenta desejos materiais, perde sua identidade espiritual. Então, todos os dons de sua vida, incluindo seus sentidos, corpo, religião, tolerância e inteligência, desviam-se de sua consciência de Krishna original. Tão logo alguém passa a ter desejos materiais, ele não consegue usar seus sentidos, inteligência, mente e seus outros dotes de modo a satisfazer a suprema personalidade de Deus. Os filósofos mayavadis querem tornar-se impessoais, insensitivos e sem mente, mas isto é impossível. A entidade viva tem atividade, sempre existindo com desejos, ambições e assim por diante. No entanto, devem-se purificá-los para que se cultivem desejos e ambições espirituais, sem contaminação material. Em toda entidade viva existem essas propensões porque ela é uma entidade viva. Entretanto, quando está materialmente contaminada, a pessoa é posta nas mãos da miséria material, Janma, Mrityu, Jara, Vyadhi. Se alguém quer acabar com os repetidos nascimentos e mortes, deve adotar o serviço devocional ao Senhor. Sarvopadi vinirmuktam tad paratvena nirmalam rishikena rishikesha sevanam bhaktiruchate. Bhakti, ou serviço devocional, significa ocuparmos todos os nossos sentidos no serviço ao Senhor, a suprema personalidade de Deus, o mestre de todos os sentidos. Quando a alma espiritual presta serviço ao Supremo, ocorrem dois efeitos concomitantes. A pessoa livra-se de todas as designações materiais e, pelo simples fato de ela estar ocupada a serviço do Senhor, seus sentidos purificam-se. Verso 9. Ó meu Senhor, quando o ser humano é capaz de abandonar todos os desejos materiais que existem em sua mente, ele habilita-se a possuir riquezas e opulências, tais como as vossas. Significado: os homens ateístas, às vezes, criticam os devotos, dizendo: se vocês não querem receber nenhuma bênção do Senhor, mas se o servo do Senhor é tão opulento como o próprio Senhor, por que então vocês pedem a bênção de se ocuparem como servos do Senhor? Sridhar Swami comenta: Bhagavattvaya Bhagavat Saman Ashvaryaya. Bhagavatva, colocar-se no mesmo nível da suprema personalidade de Deus, não significa tornar-se uno com ele ou igual a ele, embora no mundo espiritual o servo seja tão opulento como o mestre. O servo do Senhor ocupa-se a serviço do Senhor, como um servo, amigo, pai, mãe ou amante conjugal, todos os quais são tão opulentos como o Senhor. Isto é, Achintya Bheda Bheda Tattva. Embora diferentes, o mestre e o servo são iguais em opulência. Este é o significado da concomitante diferença e igualdade entre o Senhor Supremo e seu servo. Verso 10. Ó meu Senhor, pleno de 6 opulências, ó Pessoa Suprema, ó Alma Suprema, vós exterminais todas as misérias. Ó Pessoa Suprema sob a forma de um maravilhoso homem e leão, permite que vos ofereça minhas respeitosas reverências. Significado: no verso anterior, Prahlada Maharaj explicou que o devoto pode alcançar a plataforma de Bhagavatva, estar em pé de igualdade com a Pessoa Suprema,
Mas isso não significa que o devoto prescinde de sua posição de servo. Um servo puro do Senhor, embora seja tão opulento como o Senhor, mesmo assim deve manifestar sua atitude de serviço e oferecer respeitosas reverências ao Senhor. Prahlada estava ocupado em apaziguar o Senhor, e portanto ele não se considerava igual ao Senhor. Ele definiu que sua posição era de servo e ofereceu respeitosas reverências ao Senhor.